Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema que merece a nossa atenção porque é muito atual. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica de hoje, a gente vai passar pelo livro de 1 Reis, capítulo 21. Sucedeu, depois disso, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. O que eu queria falar com vocês é que o diabo sempre vai nos propor convites que são totalmente contra os mandamentos do Senhor. Esse primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês da nossa mensagem de hoje, que é não venda sua vinha, o nosso primeiro ponto ele vai falar dos convites satânicos. O diabo, ele sempre vai estar nos propondo convites que são totalmente contra aquilo que Deus tem para nós. No caso aqui, ele usou Acabe para falar para Nabote: olha, a tua vinha ela é muito boa, ela está do lado do meu palácio, eu quero usar ela como uma horta, me vende, eu te dou outra muito melhor. Só que o problema disso tudo é mais do que uma vinha física, é mais do que um espaço geográfico, um território. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas espirituais, porque o diabo, ele vai sempre estar querendo roubar a nossa vida espiritual. E ele não chega falando assim pra gente: me dá toda a sua vida espiritual, se curva a meus pés. Ele pode sim falar, mas a principal arma dele vai ser: olha, vai para essa distração aqui, pega esse atalho aqui na sua jornada para o céu, que vai dar certo mesmo assim. Só que na verdade ele só quer nos fazer esses convites para nos fazer esquecer do nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, que é percorrer a nossa jornada rumo à cidade celestial. E ele faz isso o tempo todo. Quando Satanás ele usou uma cobra no Éden para falar aquilo para Eva, ele já estava ali mostrando qual era o plano dele também para essa geração, que era fazer esses convites para distrair a gente, ou então para nos fazer abandonar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. E isso também é grave, né? Pois ele quer nos fazer abandonar tudo aquilo que Deus já tem colocado em nós. Ou seja, o propósito dele é que a gente fique tão abduzido, tão com os olhos presos nos convites e nas coisas que ele pode oferecer, que a gente trate com desprezo aquilo que o Senhor já colocou em nós. Precisamos ser vigilantes em todo momento para que não caiamos em tentação e nos mantermos firmes no Senhor. Bom, o segundo ponto de não venda sua vinha é: se mantenha firme. A gente vai ver isso no versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. O que eu quero chamar a atenção de vocês é: nós devemos seguir o exemplo de Nabote, não negociar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Aqui nesse exemplo a gente vê que Nabote reconhecia que aquela herança já estava há gerações na família dele. Aquela herança já tinha pertencido aos avós, aos pais e agora estava com ele. E ele sabia que ele não podia dar aquilo como se não fosse nada ou querendo trocar por uma coisa aparentemente melhor do que aquilo que ele já tinha. Porque ele sabia que Acabe era um homem totalmente profano, Acabe era um homem idólatra, Acabe, ele firmava alianças com quem não estava nem aí com Deus. No caso, a própria esposa dele, como nós vamos ver um pouco mais pra frente dessa mensagem, era uma mulher totalmente maligna. Era uma mulher que ela planejava o mal contra os profetas do Senhor, ela matava os homens de Deus, ela não tinha compaixão nenhuma por as pessoas. Devemos seguir o exemplo de Nabote, que diz não à pessoa mais importante politicamente daquela época, a pessoa que era líder daquela nação naquela época. Nabote ele não ficou com medo, ele não se deixou, na verdade, levar pelo medo que Acabe podia fazer alguma coisa ou a própria Jezabel podia fazer alguma coisa, porque ele sabia que o Senhor protegia ele. Nós devemos também dizer não aos convites malignos das trevas que planejam arrancar de nós aquilo que o Senhor colocou em nós, que é o mais precioso.
não vem da sua vida espiritual, não troque, não negocie os valores de Deus, os planos de Deus para sua vida, trocando por um prato de lentilhas como Esaú, ou então trocando por um território aparentemente melhor como o de Acabe. Não negocie a sua vida espiritual, custe o preço que custar, mesmo que seja a própria vida, como no caso de Nabote. Seja fiel e não terceirize aquilo que o Senhor já colocou na sua mão. Bom, o terceiro ponto que a gente vê aqui nesse relato aqui da Bíblia é desgostoso e indignado. A gente vai continuar lendo os próximos versículos e fazer as nossas observações. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Eu queria chamar a atenção de vocês usando o exemplo de Acabe como nosso exemplo aqui de hoje. Acabe, ele se comportava às vezes como uma criança mimada. O que ele fez aqui? Depois que Nabote se recusou a se vender, a vender a sua vinha para Acabe, ele foi para sua casa, ele deitou na sua cama, voltou o rosto para a parede, estava bravo, estava de bico, ele não queria mais saber de nada. A gente vê nas atitudes de Acabe que ele não era um homem pronto para ser rei. Ele não era um líder, ele era um menino mimado, ele era um homem mimado, Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é: tome cuidado com a sua ira, com a sua indignação, com a sua raiva. A Bíblia, ela relata várias vezes, não é só nesse versículo. Até antes desse capítulo mesmo, a gente vê no último versículo que a Bíblia diz: foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. E esse é o versículo que antecede o capítulo 21. Ou seja, nós vemos sempre Acabe desgostoso e indignado. Ele era um homem que ele queria as coisas do jeito dele. E quando ele não conseguia as coisas do jeito dele, ele se comportava como uma criança. Não podemos ser imaturos na fé. A Bíblia diz que fomos feitos reis e sacerdotes do Deus vivo. Esse relato está em Apocalipse. Ou seja, nós não podemos tirar das nossas mentes a verdadeira identidade que o Senhor já colocou em nós. E quando somos imaturos, damos brecha, damos lugar ao diabo. É só a gente ver todos os relatos de imaturidade que nós vemos nas Escrituras. Esse de Acabe, Pedro também já aconteceu isso com ele, a questão da imaturidade, ou a questão também de ser muito impulsivo. Se você é uma pessoa muito impulsiva, tome cuidado, peça para o Senhor te ajudar. Porque quando nós somos levados muito rápido e fácil pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, a gente corre muito risco de estar fazendo uma coisa que desagrada aos olhos do Senhor e é totalmente contra aquilo que ele diz. Bom, o quarto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é: nem toda posse é de Deus. A gente vai continuar lendo esses versículos e aí a gente vai meditar mais um pouco sobre o que isso significa. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra-se o seu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Quando nós vemos esse versículo, vemos essa mulher que eu falei, Jezabel, uma mulher totalmente maligna. Ela toma o poder, do reino, ela toma aquele governo e ela fala assim: não, agora quem vai fazer sou eu. Tome cuidado quando você abandona os planos do Senhor, ou então, às vezes você não está nem com a mente assim: vou abandonar os planos de Deus, mas você troca aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, por mais que às vezes ele possa ter falado espere, e você fala assim: não, chega, eu vou agir com a minha própria vontade, eu vou agir agora na força do meu braço, eu não vou obedecer os mandamentos do Senhor por enquanto, eu vou fazer do meu jeito. Jezabel, ela faz isso aqui nesse versículo. Ela fala assim: Nabote não quer te dar essa vinha? Eu mesma vou te dar. Pode levantar, pode comer, pode beber, que você vai ter essa posse que você quer. Satanás sempre vai fazer com que consigamos aquilo que não é do agrado do Senhor.
aquilo que não é plano de Deus e que é totalmente contra aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Fazendo assim, a gente pecar. Então, a gente vê que nem toda a posse é de Deus, nem todo o crescimento é de Deus, nem tudo aquilo que reluz é ouro, como diz o ditado. Né? A Bíblia fala muito sobre a gente não colocar precipitadamente os nossos pensamentos numa situação e falar assim, é santo, porque isso muitas vezes pode ser um engano. E aí a gente, por imaturidade, por falta de discernimento, a gente acha que é de Deus, sendo que não é. Bom, o quinto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é: o diabo conhece a Bíblia. E a gente vai ver isso nos próximos versículos. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Jezabel, ela mostra aqui com os atos dela que ela conhecia a lei. Ela conhecia os mandamentos dos judeus, ela conhecia a Torá. Ela sabia o que estava escrito na lei de Moisés. E o diabo também conhece. O diabo, quando ele tenta Jesus, quando a gente vê a tentação de Jesus no deserto, ele usa a própria Bíblia, ele usa os próprios versículos bíblicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca na nossa mente, falando assim, olha, mas isso aqui, olha, parece que tá, olha, faça isso, não, mas não é tão ruim assim, porque esses são os próprios pensamentos do diabo. Eu vou tomar aqui como exemplo Jezabel para mostrar essas verdades. Repare que ela mandou apregoar um jejum, o uso da mentira, ela usou a mentira, também. Primeiro ela usa da mentira, depois ela pregou um jejum, ou seja, não foi nem Acabe que escreveu aquelas cartas, mas ela vai lá, assina com o nome de Acabe, carimba ali com o sinete dele, e manda dizer a Nabote, manda os anciões fazerem um jejum e trazer Nabote, falando que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei, coisa que Nabote nunca tinha feito. Sabendo que a lei dizia que se alguém blasfemasse contra Deus, deveria ser morto. Isso a gente vê em Levítico, capítulo 24, versículo 16. Satanás nos acusa dia e noite perante Deus. A gente vê isso também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então, não dê brecha. Não dê ao diabo ficha, para ele usar contra você perante o Senhor. É claro que o Senhor é misericordioso, Jesus intercede o tempo todo perante o Pai sobre as nossas vidas. Mas que a gente não venha usar isso de um subterfúgio no sentido assim, eu posso pecar e Deus vai me perdoar à vontade. Deus perdoa, mas a gente não pode ter esse pensamento assim que então vou ser conduzido pelo diabo, Ou então, eu acho que isso vem de Deus, porque afinal de contas essa pessoa ela parece muito de Deus, aquilo que ela fala parece muito de Deus. Não se deixe levar, sabe? No diabo ele conhece a Bíblia. Então a mensagem que eu quero dizer para vocês hoje é: não vem da sua vinha, não vem da sua vinha, não vem daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não vem da sua vida espiritual. Bom, o sexto sinal, a sexta característica do não vem da sua vinha é: Deus é nosso juiz. E a gente vai continuar lendo esses próximos versículos. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, jezreelita, para tomar posse dela. Aqui a gente vê que nem Acabe, ele também não quis saber se Nabote tinha filho, se não tinha, para quem queria deixar aquela vinha. Ele apenas foi lá como se fosse dele e tomou posse daquela vinha que não era dele.
Ele tomou posse daquilo que não pertencia a ele. Ele foi ali uma pessoa totalmente levada pelos desejos dele, custe o que custar, né? Esse era o lema de Acabe. Eu consegui, Jezabel deu para mim essa vinha, né? Ela conseguiu matar Nabote, que era o verdadeiro dono, então eu vou pegar essa vinha para mim, afinal de contas ele já tá morto. Mas a gente vê mais pra frente que houve um juízo contra Acabe e contra Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então, aqui a gente vê como Deus julgou a causa de Nabote, mesmo ele já sendo morto, mesmo Nabote não sendo poupado da morte, mas Deus julgou a causa dele. Nabote foi morto injustamente, mas Deus foi seu vingador, pois mandou Elias, o profeta, ir lá e profetizar contra a vida de Acabe. E até aquela vinha e pronunciar aquela sentença. A Bíblia diz que nada fica em oculto que não venha a ser revelado, mesmo que algo que pareça ser injusto acontecer conosco, até as coisas ruins das nossas vidas, Deus pode usar para o nosso bem. Deus sabe de tudo e se houver injustiça, Deus julgará a nossa causa. Ele é nosso justo juiz. Então, são esses pontos que eu quero deixar aqui com vocês. Não só pontos para a gente anotar num caderno, mas pontos para a gente ter dentro do nosso coração como afirmações de Deus para as nossas vidas. Vou até repetir eles para vocês. Convites satânicos. Não permita que o diabo compre a sua vida espiritual. Se mantenha firme na sua posição, na sua vida com Deus. Desgostoso e indignado, não seja levado pela sua ira, pelos seus sentimentos, por aquilo que passa na sua cabeça. Seja prudente, sempre busque orientação pela palavra de Deus e não pelos conselhos maus, conselhos ímpios, conselhos que desagradam ao Senhor. Nem toda posse de Deus, nem tudo aquilo que pode chegar na nossa mão significa que é de Deus. O diabo conhece a Bíblia, o diabo conhece os mandamentos do Senhor, conhece a palavra do Senhor e ele quer usar até isso para nos fazer pecar. Mas nós devemos examinar as Escrituras e ter elas guardadas nos nossos corações, gravadas nas tábuas do nosso coração, para nós não pecarmos contra ele. Tem um versículo muito interessante que diz assim, que quando nós nos desviássemos do caminho, nós íamos escutar uma voz que ia dizer: Este é o caminho, andai por ele. Que nós não nos desviemos para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos manter a nossa estrada firme para frente ao alvo que é o Senhor Jesus. Deus é nosso justo juiz. Mesmo que nós achemos, né, e mesmo que aconteça mesmo algo injusto nas nossas vidas, Deus ele muda até a maldição em bênção. Deus pode transformar aquilo que foi feito injustamente contra nós para ser um louvor ao nome dele. Então, essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que realmente o Senhor ele venha ministrar aos nossos corações, que o Espírito Santo venha trabalhar dentro de nós a cada dia. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!